há lugares que não são apenas monumentos. E os observam imponentes, silenciosos, eternos, no alto do Cristo Redentor. Braços abertos sobre a cidade, milhões de pessoas sobem todos os anos para tirar fotos, para agradecer, para rezar, para admirar a vista. Mas quase ninguém olha para baixo. Quase ninguém pergunta o que existe sob a pedra, sob o concreto, sob a montanha, porque existe uma história que circula há anos, uma teoria que nunca desaparece. Ela apenas se esconde e depois volta. A teoria dos túneis. Dizem que abaixo da base do monumento existem passagens que não aparecem nas áreas acessíveis ao público. Corredores que descem pela rocha do Corcovado, como se fossem veias escondidas dentro da montanha. Algumas pessoas afirmam que são apenas estruturas técnicas, áreas internas de manutenção, espaços usados por equipes autorizadas. Mas outras pessoas dizem que viram algo além. Relatos sussurrados contam que existem portas metálicas que não fazem parte do trajeto turístico. Portas reforçadas, portas sempre fechadas. Há quem diga que já tentou se aproximar dessas entradas e foi impedido de continuar, impedido do filme, impedido de perguntar. Alguns afirmam que seguranças rapidamente orientam visitantes curiosos a se afastarem de determinados acessos laterais. Outros dizem que existem escadas que descem além do esperado, escadas que não são mencionadas durante as visitas. Pessoas que trabalham na região já comentaram, em conversas informais, que existem áreas internas que não são abertas ao público. Nada além disso. Nada explicado em detalhes, apenas silêncio. Há também quem diga que viu movimentações estranhas em horários em que o parque já estava fechado. Luzes acesas onde não deveria haver ninguém. Sons metálicos ecoando na montanha durante a madrugada. Relatos falam de caminhões entrando por acessos restritos e saindo horas depois, sem placas identificáveis, sem divulgação. Algumas pessoas afirmam que tentaram investigar mais de perto. Foram advertidas, orientadas a não insistir. E quanto mais alguém é impedido de entrar em algum lugar, mais perguntas surgem. Por que o impedir? Por que evitar? Por que tanto controle? É apenas segurança ou algo mais? Há quem diga que grandes monumentos sempre guardam espaços ocultos, estruturas subterrâneas, salas técnicas, corredores internos. Isso é comum em construções de grande porte, mas o que alimenta o mistério não é o que é comum, é o que não é mostrado. Há relatos de visitantes que afirmam ter visto uma entrada lateral parcialmente escondida, uma porta discreta, sem identificação. Quando tentaram se aproximar para olhar melhor, foram orientados a retornar. Nada agressivo, apenas firme. Não é permitido. E isso basta para que a imaginação comece a trabalhar. Alguns teóricos mais ousados afirmam que esses túneis poderiam se conectar a estruturas antigas, sob o morro, passagens esquecidas pelo tempo, áreas que não aparecem nos mapas convencionais. Outros vão ainda mais longe. Falam em encontros secretos, falam em rituais silenciosos, realizados longe dos olhos da multidão. Falam até em desaparecimentos misteriosos nas redondezas, sendo conectados a esses supostos acessos subterrâneos. Nada comprovado, nenhuma evidência concreta apresentada. Apenas histórias, mas histórias repetidas por pessoas diferentes. Há também quem diga que já ouviu sons vindos debaixo da estrutura, como se algo estivesse acontecendo sob a base. Batidas, portas sendo fechadas, passos. Pode ser apenas eco, pode ser apenas a própria estrutura reagindo ao vento, ou pode ser algo que não é explicado ao público. O monumento foi inaugurado em 1931. Foi construído sobre fundações profundas, cravadas na rocha do Corcovado. É natural que haja infraestrutura interna, elevadores, escadas, áreas técnicas, mas até onde essas áreas vão? Quantos níveis existem abaixo? Quantas portas permanecem fechadas? Algumas pessoas dizem que conhecem alguém que já desceu além do que é mostrado e que depois nunca mais comentou sobre isso. Outros afirmam que funcionários antigos evitam tocar no assunto.
mudam de conversa, desviam o olhar. Pode ser apenas boato, pode ser apenas imaginação coletiva. Mas quanto mais um lugar é simbólico, mais ele se torna alvo de teorias. Porque o ser humano tem dificuldade em aceitar que algo grandioso seja apenas o que parece. E o Cristo é grandioso. Ele domina a paisagem. Ele observa a cidade, ele parece vigiar, e a ideia de que algo exista sob seus pés cria uma narrativa poderosa. Há também quem diga que tentou gravar vídeos focando em áreas laterais e teve o pedido para apagar. Não há registros oficiais que confirmem nada disso, mas os relatos continuam aparecendo. Sempre alguém que viu, sempre alguém que tentou entrar, sempre alguém que foi impedido. E o fato de haver impedimentos é interpretado por alguns como confirmação de que algo está sendo escondido. Talvez seja apenas controle de acesso comum. Talvez seja apenas proteção estrutural. Mas o mistério cresce na ausência de explicação detalhada. Quando o parque fecha, quando os turistas vão embora, quando a última luz visível se apaga, o monumento permanece ali, silencioso, e abaixo dele existe rocha. Existe concreto, existe estrutura, e talvez existam corredores, talvez existam portas, talvez existam salas que nunca serão vistas por quem sobe apenas para tirar uma foto. Não há prova de túneis usados para raptos. Não há confirmação de rituais secretos. Não há evidência pública de atividades clandestinas. Mas as histórias continuam sendo contadas, e cada pessoa que afirma ter visto algo, ou que afirma ter sido impedida de entrar em determinado local, alimenta ainda mais o enigma, porque o que é totalmente acessível raramente assusta. O que é restrito, o que é proibido, o que é escondido, isso sim provoca medo, provoca curiosidade, provoca teorias. E talvez o maior mistério não esteja em túneis ou portas fechadas. Talvez esteja na necessidade humana de acreditar que sob cada grande símbolo existe uma verdade oculta. Mas se você estivesse ali e visse uma porta discreta, sem identificação, parcialmente escondida, e alguém dissesse que não é permitido se aproximar, você simplesmente iria embora, ou ficaria pensando, ou que existe ali embaixo, ou que realmente existe sob um dos maiores símbolos do Brasil. Algumas perguntas ecoam mais do que respostas, e o silêncio da montanha, às vezes, fala mais alto do que qualquer explicação. Você teria coragem de tentar descobrir, ou há lugares que devem permanecer fechados? Harrison